Olá, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. O Igor, Bruna. Oi, Bruna. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando a respeito de mudança de hábitos. Temos uma convidada especial, a Cláudia Catani, que vai estar trazendo experiências da vida dela para compartilhar com a gente aqui sobre mudanças, qualidade de vida, saúde, emagrecimento, atividade física. Ela tem bastante para compartilhar com a gente a respeito de mudança de hábitos. A Cláudia, oi Cláudia, Vanessa, Gláucia, Terezinha, Líria. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Esse projeto Mudança de Hábitos foi um projeto que a gente desenvolveu durante 15 dias. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Tudo jóia, e você? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Boa Obrigada, noite, eu que pessoal. agradeço. Obrigada por ter aceito o meu convite, fiquei muito feliz, acho que ninguém melhor do que você para compartilhar com a gente essa experiência aí que você vem vivendo, né, sobre mudança de hábito, melhoras na qualidade de vida, no bem-estar. Eu que Nós agradeço o convite, iniciamos, Cris. imagina, nós iniciamos esse projeto há 15 dias, onde eu venho compartilhando com o pessoal dicas, né, de uma alimentação melhor, dicas de cuidado no dia a dia, no que se pode substituir por algo mais saudável, porque muitas são as trocas que a gente pode fazer, né? A gente não precisa cortar nada, ser radical, né? Muitas vezes a gente corta aquilo que a gente sabe que realmente não é benéfico ou é um gatilho que nos leva a exagerar, enfim. Mas tudo com controle, com equilíbrio, se pode levar de uma maneira bem agradável, né? E eu acredito, Exatamente. tenho certeza que foi válido para todo mundo esse processo aí, esses dias que a gente andou compartilhando informações. E daqui para frente é seguir, né? Seguir em frente, porque mudança, reeducação, a gente não começa e depois para, a gente continua, né? Porque nos traz mais bem-estar, a gente sabe que é benéfico para nossa saúde, então não tem por que voltar atrás. Mas eu gostaria de ouvir de ti, eu sei que eu conheço um pouquinho da tua história e gostaria que você estivesse compartilhando com nós como que foi o pontapé inicial que você deu, o que te É, levou a decidir, né, começar também esse trabalho, porque você também desenvolve um trabalho muito legal, eu tenho acompanhado. Conta um pouquinho para Cris. nós. Então, assim como tu tens me acompanhado, eu também tenho acompanhado, né, o teu Instagram, eu tenho visto tu motivando as pessoas e Isso, compartilhando os stories, as pessoas te marcando, né, mudança de hábitos. Tenho visto tu indo para o exercício, tu dizendo que uma vez por semana passou aí 2 vezes no Pilates, duas. né? Eu estou acompanhando, eu vi, eu gosto Aham. muito e eu adoro, eu vibro com essa mudança das pessoas. Se eu pudesse, eu abraçava todo mundo que está tendo esse tipo de atitude, que Sim, está, além de mudar de vida, ainda motiva as pessoas, né? Porque quando a gente escolhe ir por um caminho e a gente ainda decide compartilhar esse caminho com as pessoas, o caminho fica muito mais bonito, muito mais florido, né? Porque a gente com consegue certeza. trazer para a gente, para aquele estilo de vida, outras pessoas. Então, eu tenho acompanhado, quero te dar parabéns, tá? Imagina, é gratificante a gente poder ver, né, que eles estão colhendo resultados. Volta e meia, clientes entram em contato, mandam mensagem dizendo que já sentiram na alimentação, que tinha pressão alta, já não tem mais, porque o uso do sal de ervas, por ele ter uma quantidade menor de sódio, né,
ele auxilia nesse controle evita a retenção de líquido, auxilia no controle da pressão. Então, ele traz inúmeros benefícios, né? São propriedades, benefícios que as ervas e as especiarias têm, que muitas vezes a gente não tem conhecimento, a gente não sabe. Não Eu tem mesma, eu mesma antes de começar esse trabalho também não tinha conhecimento do tanto que é maravilhoso, são fantásticos os benefícios Sim, que os temperos naturais trazem. as ervas trazem muitos benefícios mesmo, sabes? Que eu vou me apresentar um pouquinho, talvez algumas pessoas não me conheçam, né? Eu sou conterrânea de vocês, das seguidoras da Cris, né? E acredito que a Cris também tem as seguidoras de outras cidades, mas enfim, eu sou santangelense também, por acaso estou aqui em Santo Ângelo, né? Fazia muitos meses que eu não vi, então estamos na mesma cidade nesse momento, mas eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, moro em Alvorada, né? E eu pesava 130 quilos. Eu emagreci com reeducação alimentar, exercícios, né? E até hoje eu escuto, inclusive eu estava nos parentes do meu marido, disse que mostraram uma foto minha e disseram mentira, não é ela. Porque as pessoas realmente não acreditam que eu consegui com exercícios e com reeducação alimentar, né? Eu vou tentar depois botar uma foto minha no fundo ali, né? Vamos ver que eu nunca fiz isso, mas eu estou vendo a opção ali. Então, quem sabe eu consiga botar uma foto minha ali para as pessoas que não me conhecem, né, poderem ver a foto. Legal. Uma coisa é contar a história, outra coisa é ver a foto, né? Quando a gente mostra a foto, as pessoas ficam, né? Não acredito, foi mesmo, foi, não, mas tu fez cirurgia. Era o caminho, eu iria fazer a bariátrica, mas aí no meio do caminho eu desisti, né? Tinha uma fila muito grande e eu vi que eu não podia esperar mais por chegar ao meu lugar na fila e eu comecei a minha mudança de hábitos, né? Só que nessa minha trajetória toda, agora em fevereiro do ano que vem eu completo 8 anos de mudança de vida. Eu sei o dia, marquei tudo, porque eu tinha certeza que daquela vez era diferente. E o que me deu essa certeza? Apenas eu. Eu sabia que só dependia de mim. Só dependia de mim. E que tinha que ser uma mudança que eu levasse para minha vida toda, né? Porque assim como a gente já conversou, né, Cris, não era só emagrecer. Emagrecer, a gente pode emagrecer de inúmeras formas, inclusive principalmente da maneira errada, que é o que a indústria prega muito pra gente, né? Emagrecer que é o caminho mais fácil, né? Emagrecer, a gente relaciona o quê? É a sofrimento. Sofrimento. Vai passar fome, vai passar restrição, vai sofrer, né? E as pessoas dizem pra mim, mas tu não ficou com cara de doente. Aí eu digo, porque eu não sofri. Eu não sofri para emagrecer. Eu descobri um caminho onde eu não sofria. Mas que caminho é esse, pelo amor de Deus? Porque qual é o caminho que a gente sabe do emagrecimento? Quase todo mundo sabe. Tem que sofrer, tem que passar fome, tem que se matar fazendo exercícios, né? Até não poder mais, fazendo aeróbico. Tem que comer só frango e alface, passar a base de água, disso, daquilo, né? E eu descobri um outro caminho. Por quê? Porque eu pensei na manutenção. Eu já havia perdido peso antes, Cris. Na minha adolescência eu tinha perdido 30 quilos. Então, só que eu emagreci da forma errada, né? E eu não consegui manter aqueles 30 quilos que eu perdi. Tanto que na primeira gestação eu já ganhei 40. Eu engordei 70 quilos ao longo das minhas 3 gestações, né? Então, eu emagreci da forma errada. Então, o que eu pensei? Bom, é para a vida toda. Eu não quero, eu sei que emagrecer eu consigo, né? Era uma meta audaciosa, eu tinha que perder 70 quilos sem bariátrica. Todo mundo me dizia que seria impossível. Pouquíssimas pessoas me diziam, não, tu vais conseguir. Eu não parei para pensar no montante. O que eu pensei? Bom, preciso perder 70 quilos, então eu vou pensar em 1 quilo por vez, né? Para amenizar. Tudo na minha cabeça eu tive que construir de forma que eu olhasse as coisas e não visse como uma meta impossível, como algo difícil ou como uma coisa inatingível, né? Então eu pensei, bom, eu vou 1 quilo por vez, um dia de cada vez. E assim eu fui, só que eu peguei para mim a ideia de que é para a vida toda, eu vou precisar manter, né? Então, é o que a gente conversou, eu emagreci, mas se me acompanhar no Instagram, eu sigo, eu continuo, a minha vida continua, academia, eu continuo alimentação saudável, inclusive hoje disseram, mas
Cláudia, é feriado, pelo amor de Deus, o que que tu quer numa academia? Eu falei, Ah, mas você foi hoje? sim, hoje eu fui, eu Viu? vim aqui para Santo Parabéns. Ângelo, Isso. o meu sobrinho E é foi. personal, e aí ontem a gente já combinou e hoje eu já fui treinar. Então, Que eu joia. postei e disseram assim, Cláudia, pelo amor de Deus, hoje é feriado. Eu disse, nosso corpo não sabe que é feriado, eu não sei que é feriado, eu não quero nem saber, a meta continua, né? Porque o exercício para mim vai muito além da estética. Quem olha de fora É um pensa, estilo de nossa, vida. Uhum. sim, é uma coisa que faz bem para o meu emocional. É muito mais do que estética ali, sabe? Então, quem olha Sim. de fora É pensa, nossa, saúde envolvida. Uhum. muita saúde, principalmente a emocional. A emocional. Sim, Só quem treina sabe do que eu estou falando, do quanto o sim. exercício faz bem e agrega para a Faz vida da bem. gente. Então, é rata de academia, é viciada, mas por que tudo isso? Já emagreceu, nem precisa se matar desse jeito. Aquela louca lá posta comida domingo, salada, come tudo direitinho até no domingo. Como direitinho no domingo, na segunda, na terça, na quarta, porque o corpo não sabe que é final de semana. Sim. Nunca tu come doce? Claro que eu como sim, só que para mim, Cris, o que que eu trabalhei na minha cabeça? Nada para mim é proibido, nada. Desde que eu consuma com moderação e nos dias adequados. Então, ontem foi meu dia do doce, eu comi um docinho. Agora eu me permito comer mais de uma vez na semana, né? Mas sempre em Uhum. pequenas porções, não todos os Com dias em equilíbrio, pequenas porções, com claro. equilíbrio. Então, para mim, nada é proibido. E tu sabes que tu estava falando ali dos teus temperos, das tuas ervas. O meu pai tinha coleções de livros sobre ervas. E eu, muito pequena, eu lembro que eu lia aqueles livros e eu cresci na minha adolescência lendo aqueles livros dele, porque ele tinha plantações em casa de tudo que é tipo de chá, de tudo que é tipo de Que especiarias. legal. Então ele já estava me introduzindo na nutrição sem nem saber. Talvez foi ele lá no passado que tenha plantado a Verdade. sementinha. Então eu sempre gostei Aham. muito dos temperos e é uma coisa que eu tive que adotar, né? Eu aprendi a não usar temperos industrializados, a Sim. alimentação o mais natural possível, né? Para que eu não era hipertensa, eu nunca tive problemas muito graves relacionados à obesidade, né? Uhum. De assim, problema de hipertensão, glicose. Não sei como, acho que eu tive muita sorte, né? E eu consegui emagrecer a tempo, antes que acontecessem, já que pai e mãe eram Claro. hipertensos, né? Uhum. Mas eu sempre gostei muito disso, então eu adotei isso para a vida. Eu vi tu ensinando a fazer os caldos de legumes. É uma Hoje, coisa que aham. eu faço também, e a gente inclusive ensina nos grupos as meninas a fazerem. Então, o que tu estás passando para as pessoas é uma maneira das pessoas viver mais saudável, né? De ter um Sim. estilo de vida É, isso saudável mesmo. e principalmente o quê? Que seja saboroso, né? As pessoas precisam Sim. aprender a emagrecer de forma que a alimentação delas dê Com prazer, prazer. com prazer, né? É. Tenha gosto bom, não aquele Sim. gosto, né? Aquela coisa só de, né? Não. Então é isso que eu percebi que tu estás passando para os teus seguidores. E daí eu vejo tu compartilhando as tuas receitinhas ali. Eu acho isso assim, ó, maravilhoso. Queria te dar parabéns de novo, porque é um Obrigada. incentivo e tanto para as pessoas, sabe? Porque as pessoas É, sim. existem, sabe por quê, Cris? Porque começam a comer e acham sem graça a comida. No momento que elas percebem que a Sim. comida está saborizada, está bem temperada, que a gente pode emagrecer comendo dessa forma, as pessoas dão seguimento, né? Então, esse Sim. trabalho que tu vem desenvolvendo é exatamente isso, é ensinar as pessoas a comer saudável e com sabor, né? Que é o que eu Exatamente. descobri. Então, assim, eu acho que a Uhum. minha história tem tudo a ver com os teus temperos, Tudo a ver. com a tua Verdade. alquimia ali dos teus temperinhos, né? Uhum. Sabor e saúde à mesa, né, Cláudia? Sabor, né? Sabor e saúde, é Exatamente. aquilo que eu sempre digo, assim, ó, comida sem tempero não tem graça nenhuma Não, e também não favorece a dieta, não, né? porque as Porque pessoas existem, existem. inclusive, e existem, assim, especiarias e ervas também
que auxiliam de uma maneira fantástica no processo do emagrecimento, né? De perda de peso, retenção de líquido, auxiliam até mesmo a controlar algumas patologias, né? Controlar diabetes, controlar a hipertensão, controlar o funcionamento, regular o funcionamento da tireoide, né? Então eu tenho lido muito, eu pesquiso, leio bastante a respeito disso. Inclusive, nós estamos agora por lançar uma linha de temperos, que é a linha Fit de temperos Sal de Ervas da Cris. Essa linha, ela é composta de 5 temperos, 5 frascos. Ela vai vir, eles vão vir nessa caixinha, olha que graça, ó. Olha que graça mesmo. Feita até a cozinha. Para organizar a cozinha. Ele é um mini caixote de feira, são 5 frascos de temperos que já vão vir aqui. É o kit completo. E o que aí são nesse kit, o kit é todo ele elaborado com ingredientes naturais que auxiliam nesse processo. Até eu tenho aqui, ó, elaborados com todos os ingredientes naturais, têm propriedades que irão auxiliar na perda de peso, na queima de gordura, na desintoxicação do organismo, vão melhorar a circulação sanguínea e a digestão, aumentando a sensação de saciedade, fortalecendo ossos e músculos, né? Tem dentro desses 5 frascos tem as pimentas e a cúrcuma, que nós sabemos que tem aquela ação termogênica, né? De acelerar o metabolismo e transformar a gordura dos alimentos e também do corpo em disposição, em energia. Tem a ação detox, né? Que é aquela função de eliminar as toxinas do organismo. A cúrcuma auxilia na tireoide, no funcionamento da tireoide, controla a ansiedade. A cúrcuma também é diurética, combate processos inflamatórios, né, que causam a retenção de líquido, o inchaço, fortalece a imunidade. E aí, entre tantas ervas, né, tem também o gengibre, que vai estar na composição desses temperos, que também dá a sensação de saciedade, melhora a digestão em pó. Claro que todos os... Sim, e claro que todos os temperinhos assim que você puder usar in natura, tipo a salsa picadinha, a cebolinha picadinha, o gengibre raladinho, claro que a propriedade ela tá muito mais em destaque ali, acentuada, e vai ter uma ação, né, muito melhor na tua saúde do que desidratado. Mas no caso do sal de ervas, até eu tô com os frasquinhos aqui, olha só, eles são um mimo. Eu uso as ervas desidratadas para preparar ele, né? Até por uma questão de validade, para o tempero durar mais, né? Se ele fosse um temperinho fresco, ele teria que ficar conservado na geladeira e tudo mais, né? Então, dentro da linha Fit de temperos... Tu usa eles desidratadas, E daí o sal também já está na composição, né? Que o sal não deixa de ser um conservante natural do próprio produto, né? E o gergelim, que tem propriedades fantásticas, vai estar presente também nos 5 temperinhos do kit, né? E o gergelim também ele contém fibras. O gergelim é ótimo, principalmente... É incrível. O gergelim tem o gergelim tostado e o gergelim branco, né? O gergelim tostado, ele é mais rico em vitamina A do que o outro, né? Então, já dando uma dicasinha aí para quem quiser consumir o tostado, ele é mais acentuada a vitamina A nele do que no outro. Sim, olha só, fica a dica. Fica a dica. O gergelim, ele previne a prisão de ventre, então ele auxilia na prevenção daquela barriguinha. Isso, tem fibra, sim. E auxilia no colesterol ruim, na redução do colesterol ruim. E além disso, ele tem ação, por exemplo, as pessoas às vezes não gostam de comer arroz integral, não gostam de comer produtos integrais, né? Ou querem comer o arroz branco. Como é que eu vou fazer para comer o arroz branco e ter algum valor nutricional? Dá para agregar valor nutricional ao arroz branco colocando o gergelim, por exemplo, no arroz, né? É claro que a gente vai porcionar essa quantidade do gergelim e do arroz, mas dá para diminuir o índice glicêmico do arroz e agregar valor fibroso a esse alimento, né? Que o arroz branco, na verdade, ele só tem calorias vazias, né? Nutricionalmente falando.
Então coloca ali um pouquinho do gergelim que vai agregar fibras e vai diminuir o índice glicêmico dele, dá para consumir e dá para consumir ele como se fosse o integral. Então também fica a dica aí. Sim. Fica a dica. Sim, o Fica a gergelim, dica. ele é uma gordura vegetal do bem, né? Que auxilia Isso, a aumentar o nível do colesterol bom, né? E diminuir o colesterol HDL, ruim. do HDL. É, exatamente. Aham. O HDL, E ele ajuda a não formar, né, a gordura nas artérias, né? os Então, coágulos. e Aham. os ateromas, né? A gente chama de Uhum. ateroma. Então, o HDL, ele ajuda nisso. O colesterol, o LDL se forma nas artérias ali, né? E aí acontece vários problemas cardiovasculares, inclusive AVC, né, com acidente Exato. vascular cerebral, em Aham. função dessa gordura, desse colesterol em excesso. E aí entra o HDL, que é o colesterol bom, né? Bom. E que ele consegue fazer filtrar um pouco dessa gordura. Então, quanto maior o HDL da gente, mais são como se fossem soldadinhos do bem, né? No nosso Sim. corpo ali, para fazer essa questão da gordura não se acumular nas nossas artérias. Só que para o HDL tá bom, a gente precisa consumir gorduras boas e também fazer exercício aeróbico. Aí entra a associação dos dois. Exato. Tem que ser os dois para que Uhum. o colesterol bom, Sim. o HDL, né, fique elevado e nos proteja. Aham. Sim, é um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a alimentação saudável e a atividade física. Não É, é só se alimentar bem e ser sedentário e nem só praticar exercícios e comer de qualquer exatamente. forma, né? Mas o segredo, Cris, é realmente da manutenção, é saber preparar a tua alimentação de forma que ela fique gostosa, saborosa e bem temperada. Se tu não Exato. aprender, se tu não quiser ir para a cozinha, se tu não se dispor a ir para a cozinha e preparar a tua comida, vai ficar Ah, mais difícil. Vai aí ficar, fica porque difícil. tu É, tem que se apaixonar pelo processo e cozinhar faz parte desse por processo. cozinhar, exato. É, cozinhar ajuda muito você preparar o seu Sim, próprio alimento, né? Porque exatamente, organizar. desembrulhar e abrir latinha é muito mais fácil. Muito mais Né? fácil. Mas Mas aí assim, quando você vai para a cozinha é que você vê o real valor de estar ali exatamente. preparando. Eu digo que é um E ato de amor, né? Porque é um você ato de cuida de amor. você e da sua E da família. família, exatamente. Então, Uhum. assim, se tem um hábito que eu adquiri, é o planejamento. Hoje, claro, Isso. domingo, é claro, eu não fui porque eu estou viajando, mas geralmente domingo é o dia que eu vou ao mercado e segunda é o dia que eu preparo as minhas refeições ao longo da semana. Então, antes eu tinha potinhos cheios de caldos industrializados, de temperos industrializados, aquelas marcas famosas que termina com on lá, né? E que, ai, Aham. nossa, eu tinha coleções daquilo, eu achava que eu era a dona de casa por ter tudo aquilo, e mal sabia o mal que eu estava fazendo para minha família, né, Sim. consumindo aqueles temperos. Uhum. Então, hoje em dia eu comprei um porta-temperos, está na minha bancada da cozinha, eu acho que eu devo ter uns 30 temperos, porém, são todos naturais. A minha comida não tem. As pessoas, quando eu costumo convidar para lá em casa, dizem assim: Cláudia, vai ter comida normal. Eu digo: eu sou anormal, eu faço Vai. comida normal. E aí as pessoas se surpreendem, porque realmente fica gostoso. Se a gente souber temperar, né, fica realmente muito gostoso. E aí é que Sem entra dúvida. o teu trabalho, né, Cris? Que é dar sabor a alimentação e fazer do processo que as pessoas descubram que é um processo gostoso, desde que bem feito, né? Sim, sim. O meu esposo sempre brinca, ele diz que os temperos naturais que eu faço, que é o que a gente usa aqui em casa há anos, já há 8 anos, né? Porque eu comecei a fazer o sal de ervas em 2012. Nosso filho estava com 1 ano e aí eu tive conhecimento dessa possibilidade de preparar ervas com sal, comecei a fazer e desde então a gente abandonou todos os outros temperos industrializados. E ele sempre brinca, ele diz a comida fica muito mais gostosa e eu acabo comendo mais, ele diz Mas assim, porque fica muito bom. Mas é que realmente o sabor e o aroma também dos é alimentos é outro, diferente, né? é É outro. excelente. É. E com relação a essa linha fitness que nós estávamos falando, na composição ainda vai conter noz moscada,
Tu tá cursando nutrição, né, Cláudia? Então, tu sabe o tanto de benefícios que a noz moscada tem, né? Além de ela ter o efeito detox, ela reduz as dores físicas porque melhora a circulação sanguínea. Vai ter mostarda, que também contém fibras, tem a vitamina Adoro K, mostarda. que previne a artrite e a osteoporose. Tem na mostarda tem selênio também, que é essencial para o metabolismo da tireoide. Combate também o colesterol alto, a mostarda, né? Diminui as dores articulares e musculares. Aí na composição deles vai ter a cebola, que é super nutritiva, rica em fibras e vitaminas e nada calórica. O manjericão, que também é excelente, a salsa, o alho, o alecrim, que é diurético, analgésico, anti-inflamatório, auxilia até mesmo na prevenção da enxaqueca, né, o alecrim. E nos meus temperos, o sal que eu uso, deixa eu falar um pouquinho para você a respeito do tipo de sal, né? Eu não preparo eles com o sal refinado de cozinha, o sal branco. Eu utilizo um sal integral, que ele não passou pelo processo de refinamento, né? Como o próprio nome já diz, ele contém todos os nutrientes e minerais que o nosso corpo precisa para funcionar de uma maneira adequada. Inclusive, ele contém iodo também na composição, que auxilia no funcionamento da tireoide. E Sim, o ele sal, nós previne o sabemos bócio, né? que isso previne o bócio. E o sal, ele é responsável pela distribuição da água no nosso corpo, né? Então, por isso que é tão algumas pessoas, e importante. isso previne câimbras, às vezes a gente está com cãibra, acho que vai lá comer banana por causa do E potássio, vai né? Mas resolver. precisa do sal. Às vezes a gente quer emagrecer, quer cortar o sal e não. A gente precisa Não. de no mínimo 6 gramas, pessoas normais, sem problemas renais, de no Isso. mínimo 6 gramas de sal por dia, né? Isso, é o que eu Essa sempre é, digo. Tudo aquilo que a gente fizer com radicalismo, que a não gente dá certo. cortar, não dá certo. Em algum momento vai ficar uma lacuna ou você vai Exatamente. desanimar, né? Mas a respeito do sal integral, realmente é muito importante a gente cuidar o tipo de sal que usa, porque ele auxilia até mesmo no controle da pressão também, né? Evita a pressão alta. E a Assim quantidade como de tem. sal que tem nos frascos é uma quantidade bem equilibrada, já dosada com equilíbrio. Ele contém sal, mas ele não salga em excesso, né? Aqui só Sim, para porque mostrar também para o tem que ter um pessoal o limite, tipo né? da embalagem. Exatamente, ó. Ela já tem uma tampa dosadora, aqui sai ó, menos, aqui sai um pouquinho mais, ele tem um lacre interno, tá? Mas esse é o tipo de embalagem aonde virão os temperos da linha Fit, tá? Eles estão sem rótulo ainda, esse aqui é o cúrcuma, os rótulos estão para impressão, mas logo a gente vai estar lançando essa linha de produtos. E eu tenho ainda o chimaervas, que é um composto para chimarrão, que é composto por 8 chás, muito aromático e gostoso para colocar no chimarrão. Quem gosta, né, que não curte o amargo do mate. Sabe que eu vou Ou te sal. confessar uma coisa. Eu até ia comentar contigo a respeito disso, mas eu deixei para falar na live, que eu sou uma gaúcha do Paraguai, porque eu não tomo chimarrão, né? Então, Só tereré? não, eu só tomo café. Não? Então, eu vou dizer para a Cris, para de repente, né, tem outras pessoas como eu, alguns gaúchos do Paraguai que não consomem chimarrão, né? E de repente ela faça ali um sal especial para quem só toma café, para colocar, para potencializar os efeitos do café, né? Então fica Do aí café. uma sugestão para Uma ti, né? sugestão. É uma sugestão, de repente um sal aí especial para quem só toma café e não toma chimarrão. Um temperinho pro café. Um temperinho pro café, né? Isso, Não seria tá nada mal. todo mundo tomando chimarrão e eu lá com a minha xícara de café. Mas muitas pessoas não tomam chimarrão, né? Eu mesmo tenho amigas e comadres, enfim, que são mais do café mesmo. Mas além do chimaervas, desse composto aqui, quando nós lançarmos a linha Fit, esses 5 temperinhos aqui, ó, na aquisição do kit completo, o pessoal vai estar ganhando, né, nessa mesma embalagem, um chá seca-barriga, que é composto de hibisco e alecrim. Aí você vai preparar o chazinho de hibisco e alecrim após as refeições principais
e ele auxilia a desinchar, diminuir aquela barriguinha, né? Tu deve saber mais até, inclusive, sobre hibiscos e alecrim, de repente, para compartilhar com a gente. Não sei se tu tem conhecimento do hibiscos e alecrim, que tu tá Sim, praticando sim. bastante exercícios, enfim. Eu vou te falar assim que a questão dos chás assim eu não faço uso, né? Porque eu sou muito sensível à questão dos termogênicos. Então eu gosto do Ah, gengibre sim. e aí eu já descobri que o desidratado ele não é tão potente quanto o outro, né? Sim, Quanto o sim. É aquilo que natural. a gente Então, falava, né? Aham. então de repente, é uma sugestão para quem, como eu, é mais sensível ao gengibre comum, né? Uhum. Usar o teu, por exemplo, que é desidratado, né? Em Então, eu pó. acredito Uhum. que é pó. Então, eu acredito que o hibisco também, né, seja um pouquinho mais leve, a ação dele não seja tão potencializada da maneira que tu prepara, né? Uhum. E então, assim, chá de hibisco, eu não tenho o hábito de consumir chá, né? Eu só consumo, assim, por exemplo, de abacaxi, ou de maçã, esse tipo de chazinho assim. Mas, para quem gosta do chazinho, né? Legal que esse teu kit ele abrange tudo, né? Tanto Sim, para vai ser o uma opção a chazinho mais quanto esse uma chazinho. opção a mais, Aham. exatamente. Isso. Aham. Então, E fica ali os eu, temperinhos e mais o chá. isso. Daí já fica o kitzinho na cozinha organizadinho com o chazinho, né? E tem essa outra opção também do sal de ervas que a gente prepara na embalagem maior com 250 gramas. Essa que o pessoal conhece muito, que é o nosso carro-chefe, essa embalagem decorativa, ela Muito contém 100 bonitinha. gramas. É uma gracinha até para presentear. E Sim, já essas imaginei na minha embalagens bancada. aqui, e Imaginei essas na minha aqui tem bancada lá. 150. Tem que providenciar, Cláudia, uns Eles estão temperinhos embora. para Eles um estão sal de embora. ervas para ti. Isso, é só me chamar. E essas aqui da linha Fit, então, eles vão tem 150 gramas, né? 150 gramas no potinho. E realmente a gente tem desenvolvido com a intenção que o pessoal continue. Agora não é porque o projeto Mudança de Hábitos está terminando, a gente está encerrando hoje, Ah, que Cris, daí, tipo, mas eu vou te dizer para te dar continuidade, viu? Porque o pessoal tava gostando e tava postando, te marcando lá, eu vi tu compartilhando. Então, tu aham. querendo ou não, tu já começou a influenciar e a mudar a vida das pessoas, né? E tu Que vais legal, ver, isso é gratificante. então assim, tu vais ver que tu vai receber mensagem do Cris, vamos lá, vamos continuar, e tu vai se Sim, obrigar a pode continuar ser. para Aham. estimular essas pessoas. Então pensa numa segunda etapa, e numa segunda fase para esse teu Tá. projeto aí. Mudança de hábitos 2. Dois, e daí depois vai três, Sim. quatro, e vai indo, né? Sim, E aí nós você tínhamos feito há poucos dias atrás um desafio, que foi o desafio da semana, que foi o desafio dos temperos naturais. Então, era uma semana incentivando o pessoal a substituir todo tipo de tempero pronto, industrializado, por temperos naturais. E foi sim. bem legal também, o pessoal participou, E, gostou de é, participar e fizeram eu substituições, trocas. E uma coisa assim, é que quando a gente fala em tempero, a gente logo relaciona a comida salgada, né? E eu vi ali, eu Uhum. achei bem interessante que tu postou, que tu fez um bolo e tu adicionou um tempero, né? Um temperinho natural ali. Então seria interessante também tu falar sobre isso, porque a gente acha que tempero é só Sim, salgado, só, né, se restringe a uma alimentação não. salgada. E Uhum. não, dá para usar, por exemplo, tem a canela, tem o gengibre, tem Sim, o gergelim que a gente pode colocar em outras receitas também, né? Inclusive em omelete, a gente pode potencializar, turbinar o omelete com os turbinar o temperinhos com as omelete. ervas, né? Aham. Uma simples omelete pode ficar Sim. super turbinada, né? Inclusive o bolo, o que que tu Uhum. colocou naquele bolo? Aquele bolo Um bolo de que eu cenoura, postei eu acho que hoje? foi. Não, acho que foi esses dias que tu postou um Ah, bolo de cenoura. o bolo de cenoura, eu É, utilizei ali farinha integral, cenoura. Agora eu não me recordo qual foi o tu temperinho que eu colocou um coloquei temperinho, ali. eu não Eu lembro o que que coloquei, acho foi. que a cúrcuma, eu acho. Eu não, pode ser para dar Não o tenho laranja, então. Para certeza. dar o laranja, deve ter sido. É, Aí eu lembro que tu postou, eu achei e bem legal aquilo.
Hoje eu fiz outra, eu fiz uma torta de maçã hoje à tarde e fiz Esse com eu não vi aveia, ainda. com demerara, com farinha integral e com canela. Eu não compartilhei a receita ainda porque eu disse para as gurias a gente vai provar e ver se o pessoal aprova aqui em casa e depois eu Aí você compartilho a vai receita. compartilhar. E a torta ficou maravilhosa, que ficou úmida, fofinha e úmida por causa da Aham, maçã, do demerara, daí aquele toquezinho do sabor da canela, que é bem especial, aham. ficou muito boa. Eu vou Não, compartilhar, com esse eu certeza. não vi ainda, mas compartilha, porque é bem interessante, porque as pessoas acham que o tempero se Sim, restringe só a uma alimentação salgada, e não sim. é, né? A gente pode usar em Não, várias até no coisas. suco. Sim, o suco você pode colocar gengibre no suco, canela, né, em pó no suco, Exatamente, né, fazer um limão. suco verde Sim, com esses isso, itens com aí. gengibre, é. Nas carnes eu uso muito limão, né? Meio limão espremido quando eu estou preparando as carnes para temperar, né? Às vezes deixo marinado um dia para o outro, uso limão também. Não tem Uhum. muitas formas de usar, não é só na comida salgada. Inclusive eu tenho um temperinho que é o Baby, que é um tempero para bebês que ele não contém sal, até eu deixei o frasquinho aqui. Ele não Uhum. contém sal, ele é uma forma de você temperar as papinhas e sopinhas dos bebês sem colocar sal, porque a criança ela só vai conhecer o açúcar e o sal se você introduzir, se você apresentar para ela, senão ela Exatamente. A não vai, criança, né? a Exato, criança ela vem zerada de fábrica, né? Quem zerada. polui Então, o quanto mais paladar da tempo você criança conseguir somos nós. protelar, isso mesmo. Exatamente, E exatamente. eles Então, se espelham muito em nós, né? Até depois de maiores, eu vejo pelos meus o que a gente come, é o que é, eles comem. é A o que gente eles aqui em casa, a comem. gente não toma refrigerante, eles também não tomam e não gostam, inclusive, sabe? Ainda bem. E esse tempero baby, ele contém só ervas, orégano, manjericão, salsa, cebolinha e louro. E é uma forma de temperar os alimentos dos pequenos, dos bebezinhos. Fica uma delícia, tem um aroma incrível e não tem sal. E eles comem super bem, porque as mamães sempre me relatam depois e buscam mais e me chamam e indicam para as outras mamães. E é bem saudável mesmo. Então, o Hum, açúcar e o sal é uma questão de hábito. Tá de aqui, hábito, ó, é uma questão de exatamente. hábito. É. É. Eu falo por Eu nós, porque tô. antes nós usávamos 3 colheres de açúcar no café. Aí ficava aquele café super doce. Daí eu substituí por mascavo. Tá, daí por um tempo a gente usava mascavo, mas daí não ficava legal, parecia aquele sabor de melado. Daí eu disse, vamos diminuir isso também, amor, vamos dar um jeito. Aí a gente comprou o stevia, o adoçante stevia, em gotas. Hoje em dia a gente usa 2 gotas de stevia, só porque aqui, é só para dizer que adoçou, porque nem dá doce nenhum. 2 gotas de stevia não adoça, na verdade, não, a gente não É. sente. Então, Então, se assim, a é gente uma não mudança de colocar, hábitos mesmo. é tudo uma questão de hábito, de costume, né? Eu tô lendo as perguntas aqui, os comentários, e aí perguntaram assim, Cláudia, como ter constância? É aquilo que eu falei agora há pouco. A gente tem que se apaixonar pelo processo, né, Cris? E a única maneira de se apaixonar pelo processo é tornar o processo gostoso, né, sem sofrimento. Então, quando a gente descobre que dá para cozinhar, que dá para comer de forma gostosa e saudável, porque as pessoas associam o quê? Saudável a uma coisa ruim, sem gosto, sem graça, horrível, né? Então, as pessoas Muito associam, é pelo sempre isso. contrário. Aham, Pelo é. contrário, então eu descobri que dá para comer muito, dá para emagrecer e dá para manter o peso, né? De forma gostosa, dá para fazer esse Aham. momento gostoso. Então a gente tem que se apaixonar pelo processo. E é como eu digo, se tu não, o que que é se apaixonar pelo processo? É gostar daquilo, né? Fazer com prazer aquilo. Então, eu já vi vários relatos. Eu odiava cozinhar. Aí, agora, as meninas lá do meu projeto, elas postam cada prato. Eu digo, meu Deus, isso aqui não é um grupo de incentivo Viu? ao emagrecimento, é MasterChef saudável. Porque elas Aham. desenvolvem cada prato, inclusive nesse nosso grupo lá do meu projeto, junto com a Tati Timati, alguns dos nossos desafios lá
é essa questão dos temperos, das especiarias e ensinar elas a cozinhar com gosto. Então, assim, são vários relatos. Eu odiava cozinhar. E algumas me acompanham há muitos anos. Então, eu já conheço elas do Facebook lá, delas postando. E aí eu lembro que eu olhava os pratos delas e eu digo assim, nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Quem te Porque vê. e é porque elas dizem, nossa, eu nunca imaginei isso, nunca. E daí, sabe o que que acontece, Cris? A família começa a se apaixonar pelo processo junto. Porque no momento que a Sim, esposa, que a mãe aham, tá se alimentando, tá dando aquele exemplo de comer saudável, de comer, e a família começa a perceber que aquilo é gostoso, é bom, não é ruim, como a gente, né, tem já vem atrás dessa bagagem, a família começa a aderir também. Então toda a família entra, a mãe, porque não adianta, exatamente. a mãe Uhum, é o pilar, né? A mãe é a gente que geralmente é a mãe que prepara, né, a alimentação da casa. Às vezes aham. é o pai, mas geralmente é a mãe. Mas então a gente começa a mostrar esse mundo saudável para as pessoas à nossa volta e as pessoas começam a se apaixonar também. E aí elas começam a elaborar pratos assim, ó, lindos, maravilhosos, e todo mundo olha e diz: "Nossa, eu nunca imaginei que isso era saudável", né? Porque a gente associa a uma coisa sem graça, ruim, e não, a gente também trabalha só com questão de temperos naturais, nada industrializado, a gente ensina para elas, inclusive, o poder das especiarias, né? E o Sim, quanto sim. isso agrega, tanto nutricionalmente, quanto a questão do sabor, né? Então, por isso que eu digo, o teu trabalho, assim, é magnífico, porque tu ensina as pessoas a comer de forma saudável e gostosa, né? Porque ninguém merece, né? Uma comida sem graça, não é porque tem que emagrecer que tem que comer uma coisa sem Insossa, graça. aham. Uhum. E a gente vibra com elas quando a gente vê um prato, uma comida bem preparada, bem temperada, que foi feito com carinho e tipo, com o meu tempero, por exemplo, né? Ou com um temperinho natural, com uma salsinha, cebolinha, uma cúrcuma, né? Que é excelente. Eu acho muito gratificante isso, né? Até tu estava falando que quando a mãe prepara, isso pesa muito, né? Aqui em casa, o nosso filho, hoje ele está com 9 anos, mas quando ele era bebê, pequeno, assim, ele comia muito brócolis. Ele amava brócolis. Para ele, tendo brócolis, tinha tudo. E às vezes nós saíamos, íamos jantar na casa de alguém, de algum familiar, em algum lugar, e eu tinha que levar um refratáriozinho com a saladinha dele de brócolis para ele comer lá, sabe? Porque era a salada preferida dele, né? Hoje já é alface, já não é mais tanto do brócolis, mas ainda a gente consome muito brócolis aqui em casa. E eu sei que é um alimento muito completo, né? O brócolis, os ovos também, eles amam ovos, os dois, né? Gostam muito. E eles são um reflexo da gente, né? Aquilo que a gente incentivar, que eles verem a gente consumindo, a maneira como a gente se alimenta, assim eles vão levar também para a vida deles, né? Da mesma forma. Tanto é Exatamente. que Olha os ali um hábitos elogio, nossos ó. alimentares Ó, um não elogio ali sabe para mais cozinhar sem o sal, olha ali, ó. ó, não sei Saúde e mais sabor. cozinhar, Que só de sabor. legal. Mas teve um outro Aham. aqui, ó, deixa eu ver. Eu vi uma cliente que compartilhou que ela fez a batata doce com mascavo e canela e ficou Isso. excelente. Que legal. Ó, não Que sei mais legal cozinhar mesmo. sem o sal da Parabéns. Cris, ó, viu? E ela tem uma aqui que disse que fez, É a ó. minha Ai, eu... cunhada, Inajara. É a minha cunhada que não sabe mais cozinhar sem o sal da Cris. Ó, Oi, Ina. Cris, amo suas receitas. Fiz batata doce com açúcar mascavo e canela. Provar Isso. em casa. Fica muito bom mesmo. Fez tua Fica receitinha excelente, aí, sem falar. Cris. Aham. E eu sempre faço, preparo, mostro, e daí eu digo as propriedades da canela, os benefícios que vai trazer para a saúde, enfim, né? Que é uma maneira a mais de incentivar as pessoas a consumirem, né? São Exatamente. especiarias. Tem a Aline, beijo, Aline. A Aline está no meu projeto lá, né? E a Aline já perdeu É, bastante peso mudando de vida também. Inclusive, que legal. Olha quando eu posto só. alguma coisa do projeto, ela mesma vai lá fazer propaganda, dizendo que mudou a vida dela o projeto, porque ela aprendeu a comer de verdade, né? Eu acredito, olha só. E é isso aí, Cláudia, hoje. Então, como eu te contava, né, eu comecei a preparar o sal de ervas no ano de 2012, então já se vão 8 anos.
e eu fazia apenas um tempero, é o tradicional, eu até tenho ele ali, é o tradicional, ele era composto de orégano, manjericão, alecrim, louro e gergelim e sal, essa era a composição, e era aquele ali o nosso tempero, e era o tempero que eu fazia, assim, que às vezes alguém pedia, encomendava. Aí, com o tempo, durante o decorrer desses 8 anos, é que eu fui agregando Foi especiarias, aperfeiçoando. aperfeiçoando, adicionando páprica, um curry, uma cúrcuma, o gengibre em pó, alho e cebola. Daí, né, fui conhecendo melhor, sabendo que tinha as opções em pó também, porque como meu tempero é sequinho, né, todo desidratado, então não tenho como usar tipo cebola fresca, alho, até tem alguns que eu faço com o alho moído, daí esses são armazenados na geladeira, conservados em geladeira. Mas a grande maioria deles, hoje nós temos em torno de uns 30 sabores, mais ou menos. Fora a linha Fit que a gente vai lançar agora. E há uns dias atrás eu lancei um tempero para diabéticos. Excelente também. Ele é composto de alho e cebola, gergelim, sal, cúrcuma, salsa e orégano. E ficou maravilhoso, ele é para uso geral. Esses dias eu fiz um requeijão caseiro e temperei com esse tempero e ficou maravilhoso. Dá para fazer uma E o ricota pessoal caseira também, cream cheese, dá, né? Do sim. kefir. E é que agora eu tô Isso. apaixonada pelo kefir, então dá para Eu colocar vi os inteirinho. stories. Tô apaixonada pelo kefir agora. Ele faz muito bem para o intestino, né, Cláudia? Para o Ele é funcionamento um do probiótico. intestino. Ele é um probiótico. São Para a bactérias flora benéficas intestinal. ao intestino, Sim, a que microbiota intestinal. maravilha. Aí você consome em forma de um iogurte, assim. É o iogurte. Daí, para deixar ele mais espesso, mais cremoso, eu faço um processo onde eu filtro, né? Eu tiro o soro dele e aí eu acabo tendo um iogurte mais consistente. Aí ele fica super cremoso e ele não fica, porque Ah, o sim. kefir tradicional ele fica com um pouquinho amargo, né? Um pouquinho azedo. Aí quando eu faço a extração do soro, aí eu consigo um iogurte mais concentrado e com um sabor mais suave. E aí, a Menos partir desse amargo. iogurte, isso, eu consigo fazer um cream cheese, consigo fazer um requeijão, e posso temperar também, de repente, aí quando quiser fazer, receber amigos ou alguma coisa, dá para usar esse kefir, né, grego, assim, com adicionado temperos e fazer um cream cheese para colocar em torradinhas para servir os amigos, né? Fica uma sugestão aí de Que um... legal, sim. Uma opção para servir Isso, com uma tipo um opção para servir. canapézinho. Isso, exatamente. Que Faz um legal, olha pãozinho só. torrado, um pãozinho integral torrado e coloca ali esse cream cheese de kefir ali, temperado De com kefir. sim de ervas, Deve ficar muito gostoso, um Eu pouquinho de não azeite de provei oliva. ainda o kefir. Não provei ainda. Te confesso que até temos que experimentar, porque faz muito bem para o intestino preso, né? Faz muito bem, faz muito bem. Excelente. E ele traz inúmeros benefícios, são alimentos probióticos, né? São Sim, alimentos sim. assim que no mundo da nutrição assim são os tops assim, são alimentos os probióticos, né? Existem os Aham. prebióticos e os E os probióticos, né? probióticos. Ele é um alimento probiótico. E esse temperinho para diabéticos que eu comentava com você, ele, todos os ingredientes usados na elaboração do tempero auxiliam no controle da glicemia. Então ele é excelente, assim, sabe? Até criei ele baseado em pesquisas, né? Depois de pesquisar o índice de diabéticos no país e a gente viu assim que é um número bem elevado e nós temos, né, casos de diabetes na nossa família também e então assim em função de saber que havia uma forma de através das ervas, dos temperos, das especiarias beneficiar a saúde com um tempero, beneficiar a saúde do diabético com um tempero, né? Claro que
o tempero em si, ele não é o que vai resolver o problema, né? É uma questão de alimentação, Ajuda. atividade, quando necessita da medicação, enfim, né? Tem Conjunto, que... né? Mas é um conjunto, ele vem a agregar, né, uma forma de dar sabor, porque a gente sabe que quem tem a diabetes precisa se alimentar muito bem, uma alimentação muito variada, não é cortar, né? Tem um tipo de diabetes que se corta o açúcar. Se não me engano, o tipo 1. O corte do Acho que carboidrato, é. né? Na verdade, não é cortado, ele é feito uma contagem de carboidrato. A tipo 1. Isso, É, a não gente sei se eu faz estou certa. a contagem do carboidrato para que Aham. o paciente ele não tenha o problema, tem toda a questão da insulina, né? Então tem uma que tem que fazer Isso. do carboidrato. E a outra é um Uhum. controle E a não tipo tão 2. rigoroso da alimentação. Isso. Aí já Isso. a outra precisa de um controle bem rigoroso, principalmente na questão dos carboidratos que no corpo vão, né, se Se transforma em transformar em açúcares. açúcar. É, Aham. Aham. exatamente. A minha cunhada está dizendo que fez o kefir com o lemon pepper. O kefir com o lemon pepper deve ficar ótimo. O limão ela colocou, é o lemon pepper. Deve ficar o que fazer o molhozinho que tu falava para o É, canapé. O kefir com lemon pepper deve ficar excelente. Nós temos o lemon pepper aqui do Sal de Ervas da Cris. é o tipo um contagem de carboidrato. Uhum. Contagem de carboidrato, é. E então a gente decidiu desenvolver esse tempero quando descobrimos que poderia auxiliar, né, na saúde, na alimentação, dando aquele sabor a mais, como tu estava antes comentando que não se tem prazer em comer uma comida sem sabor, uma comida sem graça, né? E tem sido incrível a procura por esse tempero, porque o pessoal prova e vê que realmente ficou E fica excelente. E como bom. ele é para uso geral, né? Sim, no que tu colocar, ele fica muito bom. Eu Eu já vou ter fiz que levar, arroz vou ter com que ele, levar já os fiz. temperinhos. Vai Vou ter que estar levar. levantada, é. É isso aí. Eu já coloquei ele em vários alimentos, assim, e realmente. Tanto o aroma quanto o sabor. Eu acho que é a combinação do alho com a cebola e a cúrcuma, muito gostoso. Vale a pena mesmo. Eu gosto também do coloral. Eu vi E que tu tem alguns com coloral, né? sim, tem. Tem o Moda da Casa, que tem o coloral. No adobo também tem o coloral. Inclusive, o coloral, muitas pessoas confundem ele com a páprica, Uhum. né? Só que não é a mesma especiaria. O coloral, ele é extraído das sementes do urucum, né? E a páprica picante, ela é extraída mais de pimentas, e a páprica doce dos pimentões, né? Desidratados e moídos, né? Então Essa tem é que a cuidar na hora de diferença. comprar, porque algumas vão pela cor, pela aparência ali, daí acabam Não é a mesma trocando. coisa. Não, o É, coloral, não é a mesma ele não é coisa. apimentado. Não, ele não, na verdade, ele não dá sabor nenhum. Ele engrossa os molhos, né? E Da dá cor, cor pro da molho. cor. Eu, pelo É menos, não vermelhinho. sinto, assim, sabor. E a páprica doce, eu tenho ela na composição do dry rub. O dry rub é um tempero muito famoso entre os americanos, né? Eles usam muito em carnes, inclusive nos churrascos. E até eu tenho ele aqui. Essa coloração aqui dele, avermelhada, é da páprica doce, que está na composição. E ele é um tempero excelente, porque ele tem uma pegada meio agridoce, meio estilo barbecue. Então ele dá uma dourada nas carnes e dá uma leve picância adocicada ao mesmo tempo. Então é muito Vai gostoso ficar muito bom. o dry rub. Excelente. Para você fazer uma carne grelhada, uma carne no forno, para temperar um churrasco. Eu já Maravilhoso. imaginei Eu uso temperar a direto. minha proteína de soja, né? Agora, meu projeto para Isso 2021 também. é não comer mais carne. Então, eu já estou pensando em temperar a Eu proteína vi de soja. Eu vi nos teus stories a proteína de É, soja. Aham. Tinha uma época que eu comia bastante, comia seguido. Você hidrata ela e depois você põe na air fryer. isso. E não, né, Aham. eu não faço na air fryer. Depende, tem uma que ela tem vários tipos, né? Tem a que imita ao frango, porque ela é um pouquinho mais clara, só que ela é granulada. Então ela parece uma carne moída, tanto de frango, e tem a outra mais escura Uhum. que imita a carne vermelha. E tem uma outra que ela é mais graúda, que ela parece uma almôndega, assim.
E aí essa eu coloco na Hum. air fryer, né? Mas a gente tem que cuidar Ah, muito a essa. questão da Uhum. hidratação e do tempero, porque precisa temperar bem para te ter sabor, né? Tem que cuidar Sabor. muito, o Aham. momento da hidratação, não pode deixar demais, tem que deixar o momento adequado, bem certinho, tem que cuidar para não deixar demais e tem que fazer bem temperado. Eu adoro um tempero, eu adoro uma cebola, um alho lá em casa, não falta, né? Então é tudo assim, ó, muito bem temperado para que fique gostoso e Para que palatável, né? fique gostoso. Uhum. Para que não Mas haja que resistência da legal, família. Cláudia. Sim, para que seja aprovado por todos. Isso, Aqui tem exatamente. mais uma amiga aqui dizendo maravilhoso esse hub, que é o Dry Hub, né? E realmente é muito gostoso. Cláudia, então, assim, ó, foi tremendo poder conversar contigo, ouvir um pouco da tua história. Tenho certeza que agregou na vida de todos nós, né? Eu quero poder que a gente possa fazer outras lives e continuar trocando Claro, com experiências e certeza. vivências, enfim, Uhum. a respeito de alimentação saudável, né? Eu sei que você tá buscando aí, através do teu curso também, tu tá tendo muito conhecimento, né? Então, isso vem a agregar bastante. Eu quero também sempre poder estar compartilhando desse teu trabalho, que agrega também, acrescenta também na minha Uhum. vida, no meu trabalho. Tá bom, E eu Cris, eu queria quero te te agradecer agradecer. por você ter aceito o meu convite, por você ter. Agora até, inclusive, está em Santo Ângelo, né? Pena que. Não sei se. Não, acho que não vai dar tempo da gente se ver. Não sei quando que vocês retornam. Eu vou ficar uns dias aqui, eu vou ficar com a minha mãe uns dias Ah, aqui é? ainda, vou Ah, ficar que uns dias aqui. legal! Vou embora só Aham. na outra semana. Então, tu vai ver bastante stories Ai, meu em Santo maravilha! Ângelo. Sim, por aqui. Vai Então ver vai bastante dar tempo stories de meu. você conhecer o Sal de Ervas Ah, pessoalmente. Vamos então tá. E combinar, aí pensa na né? ideia do sal de ervas pro café, tá? Para as pessoas, Ah, vou pros gaúchos do providenciar. Paraguai, que nem eu, Eu tá? vou, eu vou pesquisar um temperinho pro café, então. Pode Tá bom, deixar. Com então. certeza. Tá, Quem Cris? sabe Muito uma obrigada. canela no café. Ai, deve ficar bom, né? Já estou imaginando aqui, deve ficar bom. Noz moscada também, eu acho que deve dar um gostinho muito bom. Isso, Já estou noz pensando moscada aqui nos também. temperos, né? Eu queria agradecer a Vamos todo alimentar mundo. essa ideia com carinho. Isso aí, então, quero agradecer Obrigadão. muito o convite, as pessoas que estão Tá conosco tendo nesse uns feriado cortes, mas eu te aqui. agradeço, Cláudia. Um beijo, um abração para todos que acompanharam a nossa live. Muito obrigada por terem estado conosco. Eu tenho certeza que acrescentou muito na vida de cada um. Um abraço para todos que acompanharam, ó. Parabéns a ambas. Obrigada, beijo. Obrigada, tá? Obrigada. Beijo, boa noite, tá, Cris? Imagina, eu que agradeço. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Tchau, boa noite. tchau. Beijinho, tchau, tchau. Beijo, tchau.